Vamos falar de justas, cavalaria e jogos de guerra para o seu RPG. Bom, muito inspirado no Cavaleiro dos Sete Reinos, tá? Tava por aí, entrou, fez sucesso, quer dizer, quase ninguém viu, mas para as pessoas que viram, fez sucesso. Por algum motivo, a HBO não fez alarde quando lançou, tá? Mas tá aí, inspirando a gente, porque tem muita coisa boa de RPG que você vai ver lá. E antes de começar, só lembrando que este canal precisa de você. Você vai ser um elemento muito importante para a nossa evolução. Então, dá um joinha, cara, compartilha aí, espalha a palavra. Se você puder, paga um café para nós, que isso vai ajudar. Marcelo já está há 2 anos tentando fazer aí o nosso concurso cultural. E qualquer arrecadação que a gente tem vai ser convertida para prêmios para os participantes. Então, se torne membro, veja o nosso material exclusivo, porque, né, estamos começando a prepará-los com bastante empenho. E nós vamos falar de justas e cavalarias, jogos de guerra, o que isso significa, tanto na história quanto para você aí que quer narrar e jogar e pode aproveitar desse tropo aí e dar uma incrementada na sua mesa. Depois de tanto problema que deu na transmissão, agora eu tô cismado. Eu vou fazer qualquer coisinha aqui, ó. Você tá engatilhado agora, né? Eu fico olhando aqui pra ver se não tá com alguma coisa faltando, se não tem nada que tá aqui, ó. Deixa eu dar uma outra olhada aqui pra ver se não caiu. Ó, Twitch tá ok. Vamos ver aqui, YouTube tá ok também, ó. Então, beleza, estamos Inclusive bem. o Jonathan já tá livre. Bem-vindo, Jonathan. É verdade. É porque minha câmera fica bem na frente do. Fica bem na frente do chat do YouTube, eu não consigo ver. Mas enfim, já que tá tudo bem, se tá tudo bem, tá tudo bem. Então vamos começar, porque o primeiro tópico, meu amigo, é a guerra de mentira. Olha só, o que isso quer dizer? Bom, nós estamos falando de cavalaria, nós estamos falando aqui de justas e jogos de guerra, esse tipo de coisa. E meu final de adolescência, meu início da vida adulta, ou quando eu jogava RPG nos primórdios dos tempos, a gente sempre tinha uma visão, e eu tinha essa visão também, que quando a galera ia degladiar-se, tanto os gladiadores quanto os cavaleiros, as coisas iam até a morte, eles lutavam ali para se acabar. E aí, quando depois a gente vai ganhando um pouco mais de idade, a gente vai percebendo as coisas. Só pela lógica, a gente vê assim, cara, imagina o seguinte, você compra um campeão lá, que é tipo comprar passe de jogador de futebol, né? Você comprava um gladiador lá, você gastava treinando o cara, viagem, pá, tinha uns caras lá que ganhavam dinheiro, gladiadores, tá? Ganhavam dinheiro, eles eram escravos, escravizados, mas eles ganhavam dinheiro com isso, eles ganhavam fama, tinha mó e tal, alguns também, tá? E eles ganhavam esse negócio, e aí você passava 2, 3 anos com esse cara ali e botava ele lá pra ser morto, entendeu? Então, assim, não fazia muito sentido. Mesma coisa justa. Você pega um cara, o cara é nobre, ele tem um título, o cara treina, pô, a sua armadura que o cara tinha que ter custava aí o sustento de 50 pessoas no ano. Então, você vai botar o cara lá para morrer, né? Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão desse cenário para você dar uma entendida aí e ver até que ponto isso aí é uma coisa mais séria, uma coisa menos séria, o quanto que isso aí valia, o quanto não valia, o quanto era mortal. E começando com este tópico aqui, ó. Até onde vai o espetáculo? Pois é, essa imagem aí, a gente não poderia falar sobre esse assunto sem falar deste filme, né? Coração de Cavaleiro, que é, para quem não assistiu, foi, eu diria que eu não tenho certeza cronologicamente se ele é antes ou depois de 10 coisas que eu dei em você, mas provavelmente foi o filme que fez a carreira do Heath Ledger. Eu acho que esse filme é que coloca ele em evidência. Talvez ele tenha feito 10 coisas que eu dei em você antes, mas esse é o que coloca ele como um candidato a protagonista, né? E aí, eventualmente,
A carreira dele vai evoluir até desevoluir. É, o Coração de Cavaleiro mostra esse personagem e vai ser um personagem muito importante em algumas coisas que a gente vai falar aqui, né? O personagem é o Bar Pompanha, que faz as introduções e que fala, conta as histórias do personagem, do cavaleiro principal, etc. As competições de justa que a gente vê nesse filme, em outros filmes que tem isso, elas são, na verdade, um resultado tardio da visão romântica da cavalaria medieval, né? A cavalaria medieval vai surgir muito antes, né? As histórias de cavalaria que vão consolidar isso, eu vou falar ostensivamente sobre isso, vão ser coisas já do século XII em diante ali. E no começo, quando você fala de cavalaria no começo, você está falando exclusivamente de cavalaria no sentido militar. Galera que ia pro combate em cima de um cavalo. A cavalaria, por assim dizer, surge assim, certo? E aí, os duelos que você vai ter nesta fase inicial, na alta Idade Média, que é ali no começo, né, da Idade Média, ali antes do ano 1000, do século IX, né, 10. Só para ter um xiste aqui, é alta Idade Média, porque depois que começa é só ladeira abaixo, viu? Exatamente, a alta Idade Média é quando tá top, depois vem a baixa Idade Média. E aí, até que em inglês eles usam alta e tardia. Alta e tardia, a gente é que chama de alta e baixa. Assim como a gente faz com o Egito, né? Tinha o Alto Egito, o Baixo Egito. No começo, os duelos de justa, ou os duelos de cavalaria, eram duelos de fato, tá? Era tipo, o maluco ofendeu a honra do outro, o cara desafiava o cara pro duelo, para resolver treta, resolver problema. E muitas vezes elas começavam com um combate montado, mas evoluíam para as lutas físicas corpo a corpo. E aí era bem menos gentileza e bem menos regra do que depois. A coisa desandava. Tanto é que era comum, por exemplo, que o vencedor ficasse com os equipamentos até o cavalo do perdedor, que era uma coisa para resolver problema, né? Mais tarde, aí já na Baixa Idade Média, né, mais para o fim da Idade Média, elas vão passar a servir mais como demonstrações de coragem, né, de habilidade, de talento, enfim, do que tendo uma conotação militar. E aí elas vão assumir uma característica muito mais de esporte. E elas vão evoluindo nesse sentido. Então, o espetáculo, né, o combate de justas, esses torneios, eles vão se tornar, eles surgem como uma coisa militar, como uma coisa de confronto pessoal, mas muito calçada na capacidade militar da pessoa envolvida. Depois elas vão assumindo cada vez mais uma característica esportiva, né? Aí você vai começar a ter espetáculo mesmo. Aí tem regra para rodada. Aí o objetivo é ser não letal, é só incapacitar o oponente. Aí elas vão começar a acontecer em eventos festivos, elas vão acontecer em torneios específicos, elas vão acontecer em eventos do rei, etc. Né? Nesse ponto, a cavalaria vai se tornar muito mais uma atividade social do que qualquer coisa diferente. E aí os aspectos relevantes passam a ser, dentro da lógica do combate justo, a representatividade do cavaleiro e a reputação de honra, tanto do combatente quanto de quem ele representava. Porque a gente vai falar muito sobre isso, mas o cavaleiro era um nobre. Para você ser um cavaleiro, você tinha que ser um nobre. Né? E para você participar de justa, você tinha que ser um cavaleiro. Ou pelo menos começar, eventualmente, às vezes, participando como um. Como é que é? Squire. Escudeiro. Esquilo. Né? O sonho, exatamente. O sonho do escudeiro era, talvez, eventualmente, um dia se conseguir se tornar um cavaleiro. Né? Mas isso dependia muito da origem, da nobreza, etc. E os cavaleiros vão passando. A gente não vou avançar mais, porque senão eu vou acabar invadindo outros temas. Mas esse é um aspecto relevante, de que ele se torna um espetáculo posteriormente. Mas no começo era só uma porradaria. Era uma trocação franca, sem, às vezes, perdendo a amizade para resolver a perda da amizade e perder o resto das coisas que você tinha ali, porque você brigou com alguém que era mais capaz de porrada do que você. Só lembrando aí, para você que fica aí mandando as mensagens mal educada para nós no YouTube, pode mandar, tá?
Mas é que nós estamos falando aqui, nós não somos historiadores, tá bom? Nós não estamos falando de fatos históricos cravados, nós estamos falando desse conhecimento geral que nós temos sobre o fato e como que nós vamos espelhar isso daí no RPG, tá? Então, pode vir reclamar, pode enfiar o dedo aí e falar assim, ah, isso aqui é... Opa, valeu, Wagner, brigadão, hein? Boa noite, valeu. Então, ó, pode falar mal, pode xingar, mas saiba que nós estamos fazendo essa coletânea aí para você ter uma ideia. E como o Salada falou, começou naquele sentido mais nobre da palavra, do duelo, né, do desafio. Eu tenho melhor capacidade do cavalo do que você, mesmo porque para você ter um cavalo treinado para isso, você tinha que ter grana, né? E depois de muito tempo, eu lembro até de ter visto um documentário, já faz um tempão sobre isso. Depois de muito tempo, ele foi usado, inclusive, não só para resolver conflitos entre as pessoas, mas fazer a resolução de conflitos regionais. Numa espécie de guerra simulada ali, bem restrita, porque era muito melhor você perder aí uns 4 ou 5 de cada lado do que você botar a galera aí para se lascar e você ter alguns milhares que, se não perecerem definitivamente, vão perder algum pedaço que se lhe cabia importante na vida, né? Então, as justas, essas batalhas simuladas fazia mais sentido. Com o tempo, lógico, né? Nós vivemos em ciclos. Se você não é norte-americano, né? Você vai ver que o seu país viveu períodos de guerra e períodos de paz. Até o Brasil é assim. E a Europa, cara, como era todo mundo ali muito vizinho, lá, e todo mundo muito brigão e todo mundo muito perto, tinha esses ciclos mais rápidos. Só que chegou um determinado momento em que a paz foi mais duradoura. E você precisa deixar esse pessoal afiado, né? Você precisa treinar. E é diferente você treinar um camponês, você treinar um soldado, um, um lanceiro, e você ter uma elite, que o cavalo ele precisa de cuidado, o cavalo ele precisa de treino, o cavaleiro não pode simplesmente deixar o seu preparo. Então eles começaram a organizar essas batalhas simuladas também como forma de treinamento. E dali para virar um esporte, do esporte virar um entretenimento, foi um pulo. Então, no final das contas, né, vamos falar assim, tirando a parte do final do período, onde realmente justo era só esporte, não se combatia mais com o advindo das armas de fogo mesmo, porque não fazia mais sentido você ter pessoas correndo em umas direções das outras em cima de cavalos, né? Acho que até as guerras napoleônicas você tinha bastante disso, mas depois daquele período isso vai declínio total, porque é só você botar gente e cavalo para tomar tiro, né? Você já tem só a demonstração mesmo. E em todo caso, a gente vai se referir muito à questão do RPG, onde você que não tem nenhum contrato com rigor histórico pode pegar isso tudo que a gente falou e misturar e fazer aí do seu jeito. A gente vai falar muito sobre isso. Eu vou falar muito sobre isso, sobre a questão da adaptação desse ambiente histórico para o RPG. Porque é uma coisa que acontece, enfim, indiscriminadamente em outros aspectos do RPG medieval, né? Exatamente. Ó, o Wagner tinha deixado a mensagem aqui, eu não vi a mensagem, como eu falei. Meu, meu, o meu chat do YouTube fica bem no rumo da câmera aqui. Bom, esse foi o primeiro tópico, então. Já deu para dar uma ideia do que é, né? Então vamos para o segundo assunto, que é a justa e o controle do cavalo. Isso aí é cena do Cavaleiro dos Sete Reinos, tá? Se você vai olhando as imagens, eu vou colocar algumas e você vai ficar curioso. Por que eu falo da justa e do controle do cavalo? Eu não estou falando de regra de manobra de animal, tá? Eu estou colocando o critério de usar a justa e o controle do cavalo como símbolo de poderio.
Quando você cria um esporte onde você tem pessoas que são nobres e eles vão lutar entre si utilizando cavalos, você tem uma simbologia muito grande envolvida nisso daí. Primeira simbologia, o Sarada falou, para você participar de uma justa, você precisa ser nobre. Então, só o fato da pessoa estar participando dali, ela já está no status elevado em relação às demais. Segundo ponto, os equipamentos. Ué. Ó, o Wagner mandou mais uma mensagem aí, ó. Esse material que vocês dispõem fazer é muito bom, vocês estão de parabéns. Aliás, cadê o Baal? Tem uns dias que não se vê. Tem uns dias não. Tem quase um ano. Tem quase O um Baal ano. Baal tá em sabático para resolver umas questões pessoais aí. Se a gente mantiver o coração no lugar e as esperanças, vai que ele volta. Vai que ele volta. E o negócio, como Vai falei, que ele volta ali no segundo semestre. Alguém mandou uma mensagem lá no YouTube, né? Cadê o Baal? Acho que foi o Wagner também. Eu não sei porque eu passei rapidão. Ele tá preparando o retorno, cara. Jesus disse que um dia voltaria. Então é só aguardar que uma hora ele chega. E esse talvez seja melhor do que o outro. Esse talvez ele volte sem que o mundo acabe. Não sei, pelo menos né? pra mim. Eu não sei, né? Dizem que a primeira vez ele veio como cordeiro e a segunda ele virá como leão. Então, fica Achei esperto pesado. Então, bora lá. Então, assim, você já tava com um cara lá que ele já tá no nível acima, porque ele está participando e você, plebeu, não pode. Ele está numa condição onde é um esporte que exige extremo preparo e treinamento, ou seja, ele está sendo colocado ali como uma verdadeira ferramenta de guerra. Ele está com equipamento que você pode imaginar que é caríssimo para a época. Então você está vestindo aço e colocando aço no seu animal. Está em cima de um cavalo, que não só é um animal caro, que não era uma coisa assim, você tinha para trabalho ou era luxo. Você está em cima de um cavalo e que com o armamento correto, com a proteção correta, era o tanque de guerra da época. Então você fazer um espetáculo de justa, você está mostrando a sua capacidade militar. Capacidades militares de quem? Dos nobres, das famílias, de todos aqueles que estão ali em volta de uma certa organização. Se você está falando de RPG, você está falando de influência. Se você está falando de Game of Thrones, você está falando das casas, você está falando de política. Então, aquele que tem um cavaleiro poderoso aliado a você, se você é o suzerano de um cavaleiro poderoso, significa que você tem poder. Porque você tem influência sobre as armas e sobre as capacidades militares. E se você utiliza isso na sua história, onde a parte política não é só intrigas, não é só esse tipo de situação, e você coloca ali personagens, NPCs que sejam, mas personagens que vão dar peso para a sua trama, o cavaleiro vai ser o peão, o cavaleiro vai ser aquele que vai estar à frente. Vamos falar isso aqui logo mais, porque ele é nobre, mas não é tanto. Ele não necessariamente precisa ser rico. Ele não necessariamente precisa ser snob. E não necessariamente ele precisa ser militar. Mas se ele for influente e militarizado, você vai ter ali um sujeito extremamente perigoso se você for contra ele. Eu gosto sempre de mencionar, para a galera não ter ideia, tipo, e a gente fala isso do RPG, para você ter uma boa referência do que é de que o D&D incorporou a realidade sobre a cavalaria, sobre a nobreza, sobre o combate de justa, enfim e tal, é só você ter essa dimensão de que, se você olha para um cavaleiro com uma armadura completa, um cavalo de guerra, o cavalo com uma armadura completa, um escudo, uma lança própria, etc., o custo de você ter isso é o custo de alguns anos de despesas de uma pessoa normal. Não é uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre vai gastar... Aí você multiplica por 10. Então, assim, o custo para alguém ter participar, um cara que tá igual nessa imagem aí, no D&D, é basicamente o custo de, sei lá,
30 anos de vida de um camponês. É isso. É basicamente isso. Então, você tem que ter uma dimensão de como isso é uma coisa aristocrática, de como isso é uma coisa restrita. E aí, mais do que o custo financeiro de ter o material, você está falando de alguém que tem tempo para treinar, que tem um instrutor. Lembrando que nesse período, você ter um instrutor para alguma coisa não é uma coisa banal, não é uma coisa simples. Você tem que achar um instrutor, você tem que pagar um instrutor, remunerar adequadamente para que ele esteja disposto a te dar aquela aula, etc. Então, assim, a quantidade de elementos incorporadas à ideia de você se tornar um cavaleiro capaz de participar de uma luta dessa é uma demonstração de como isso é uma coisa restrita, de como isso era uma coisa feita, possível, apenas para uma parcela muito pequena da sociedade. Né? Como ela era uma coisa exclusiva por natureza, entende? E eu acho que esse é um aspecto importante de se levar em conta na hora que você tá pensando para isso no RPG também. E só para ilustrar aqui a situação, uma frase que tem na série, que eu comprei o livro do Cavaleiro de Sete Reinos, ainda não comecei a ler, mas eu vou ler. Mas eu assisti a série. Então, tem uma frase na série onde o cavaleiro lá fala o seguinte: eu estou sem grana. E ele tem 3 cavalos. Ele diz assim: ó cavalo, e conversa com o cavalo: ó cavalo, eu vou te vender, vou ter que te vender. Eu poderia vender os 3 e viver como um rei durante 3 anos. Mas eu vou vender você porque eu preciso de uma armadura. Então, assim, olha a comparação que ele faz. Ele precisa vender um cavalo para ter uma armadura. E um cavalo seria 1 ano você vivendo como um rei. Mas não é um cavalo pangaré para puxar arado. É um cavalo de guerra treinado que ele tem. É realmente um cavalo Porque preparado. tem isso. Você tem, não é só que você tem que aprender a andar de cavalo adequadamente. Eu vou te falar, para quem nunca andou de cavalo, não é uma coisa banal não, maluco. Você aprender, esses caras, eles estão comandando o cavalo praticamente sem as mãos. O maluco controla o cavalo ali no jogo de perna, na força da coxa. Tipo o Pablo Marçal, que Tipo, comanda com o coração. é tipo o Vingador, né? Que comanda o cavalo, não só comanda, como carrega o Carrega o cavalo com as cavalo com coxas. as pernas. É isso. Então, assim, você tem que levar em conta que ele vai. Que tudo isso é parte de um processo extremamente difícil, né? Extremamente caro de fazer. Cara, é isso. É coisa para rei, é coisa para nobre, é coisa. É o tipo de coisa. Eu queria falar que é o tipo de coisa que você esperaria no período feudal, mas a gente tem bilionários aqui que hoje em dia Faz quase a mesma fazem coisa, o né? fazem o equivalente a isso, tipo, eu quero um foguete só para eu ir para o espaço. E é isso, o cara vai lá e faz. Pois é. Então, assim, pessoal, esses 2 tópicos aqui foram interessantes para demonstrar exatamente isso, tá? Que é um custo muito grande para uma guerra de mentirinha. E o que a gente vê hoje não é muito diferente disso também, no sentido que algumas nações aí estão fazendo. Não sei quem me falou, viu, não sei se foi um telejornal, não sei se foi numa entrevista e tal. O camarada estava dizendo que desde que os Estados Unidos se tornou independente até hoje, em toda a sua história, foram 16 anos de paz. E o restante ele sempre estava enfiado em algum tipo de conflito. Então ele é o tipo de nação, como Roma foi também, que, cara, tá muito pacífico. Vamos criar uma confusão ali, que é pra gente não deixar nossa máquina de guerra parada. Porque você gasta muito dinheiro para manter uma coisa e ficar parada, é meio que, né? É meio que preju. Não. Normalmente, assim como no Império Romano, o nível de recurso que você despende só para existir da maneira como você existe, né, o nível de consumo, etc., é insustentável sem que você tenha esse tipo de coisa. Seja pela manutenção da indústria, seja pela manutenção da economia girando, né? Sim, exato. A indústria de armas faz a economia girar de certa maneira. Hoje mesmo eu vi um videozinho curto onde o cara pega, não sei se tem mais esses barcos, não sei se são vídeos antigos, nem sei se eu estou falando os nomes certos, mas eu achei que era uma fragata americana
e ela estava fazendo testes de armas. Então existiam alvos longe que eles colocavam. Eu vi esse vídeo. Aí cada tiro de míssil que dava, dependendo da arma, ia de 50 mil dólares a 1 bilhão de dólares, Eu vi esse dependendo vídeo da bem, arma. bem bom. A metralhadora tirando o computadorzinho girando. Então, assim, é muita grana só para você ter. Porque se você não usar, o equipamento deixa de funcionar. Então você tem que usar o equipamento. Você tem que treinar bem, né? Sim, treinar. Hoje mesmo, né? Hoje eu falo assim, nos nossos tempos atuais, não coloque isso na sua redação do Enem, tá? Nos dias de hoje, não coloque. O pessoal faz os jogos de guerra, Marinha faz, Exército faz, Aeronáutica faz, juntam vários países aliados, vão para um canto, afastado, no meio do mar, em algum lugar, e eles fazem jogos de guerra, que é mais ou menos o que eles faziam aí. Equipes de vários países vão lutar entre si para treinar, para botar os equipamentos para funcionar, para ver como é que tá todo mundo, etc, etc, etc. Ó, o Ralph chegou aí, ó, na Twitch, ó. Seja bem-vindo, Ralph. Fala, Ralph, bem-vindo. Vamos seguir que nós temos muita coisa hoje. O palco social. Salada já cantou a pedra, né? Que, isso aí, no final das contas, era muito mais realmente uma questão que foi voltada para o espetáculo do que realmente para a guerra no final. E sim, tá? Custou muito para ele sair da base militar para virar uma coisa social. O filme que ele trouxe, O Coração de Cavaleiro, ele fala disso, né? Como que as pessoas encaravam aquilo. E a ideia de botar aquelas músicas atuais naquele tempo era mais ou menos uma similaridade, né? Como que as pessoas da época se sentiam naquela situação. Eu acho fantástico isso. E o Cavaleiro dos grande Sete golpe, Reinos né? tem isso também, só que não com a trilha sonora. Mas mostra a população como ela age. Olha lá, se não tivesse essa citação, podia cancelar o papo. É verdade. Então, assim, como é que a população encarava a presença dessas pessoas tão poderosas ali? E para começar, a figura do campeão. Eu falei aí sobre. Comecei falando que vocês entenderiam que Rolândia, A no terra Paraná, terra das rolas. Que é que já foi passarinho. alvo de muita. Que é alvo. Não, no pior que não é. Rola é um passarinho. Esse é o grande detalhe. Não, rola é um passarinho, mas o nome da cidade de Rolândia não é derivado do passarinho. E nem de outros tipos de rola. Rolândia recebe esse nome em homenagem a Rolando, porque era uma cidade de descendentes alemães. Rolândia é uma cidade relativamente recente, foi fundada por descendentes de alemães, especialmente da Segunda Guerra. Pessoal que fugiu da Alemanha nazista. E que deu esse nome à cidade em homenagem a Rolando, que é um herói, por falta de expressão melhor, germânico. Mas ele originalmente não é germânico, ele é um herói carolíngio. Carolíngio, para quem não sabe, é o Império Carolíngio, era o Império de Carlos Magno. Então, só melhorando. Ali do período do começo da Idade Média, logo após a queda do Império Romano. Né? O Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico é posterior, que aí já é com os Habsburgo. O Sacro Império Romano Germânico é herdeiro de Carlos Magno. Marcelo tava lá, meu amigo. Você não pode duvidar desse homem, não. Eu visitei a tumba de Carlos Magno. No dia do enterro. No dia do enterro, eu tava lá. Tecnicamente, eu não sei se é hoje reconhecido pela Igreja Católica atual, mas o Carlos Magno era considerado santo pela Igreja Católica durante um bom tempo. E aí você visita a tumba e tem o museu, e eles têm aquele rolê de relíquia de santo que é parte de corpo. Então você anda no museu, tem tipo assim uma tíbia enorme, assim, a tíbia de São Fulaninho, o crânio de São Beltraninho. Tem um monte de pedaço de corpo espalhado que seria relíquia sagrada, inclusive, porque é parte do corpo de Marte. Fato né? histórico. E aí tem a tumba de Carlos Magno, propriamente. Fato histórico. De acordo com o Google, Carlos Magno não é formalmente reconhecido como santo atualmente. Embora tenha sido canonizado em 1165 pelo antipapa Pascoal III. Porque Carlos Magno se colocou numa função de protetor.
o cristianismo, ele meio que carregou o cristianismo no braço ali, quando cai o Império Romano. E a catedral, inclusive a tumba dele fica do lado da catedral de Aachen. Aachen é o nome em alemão, em francês é Eau de Chapelle. Por que essa cidade tem dois nomes, um em alemão e outro em francês? Justamente porque foi uma capital do Império Carolíngio. Não sei se foi a capital do Império Carolíngio, mas foi uma das maiores cidades do Império Carolíngio. Enfim, fiz uma digressão. Mas... Rapaz, eu achei que a gente ia falar de tanta coisa. Eu achei que a gente ia abordar tanta assunto. Nós falamos de tanta coisa para sua prova do vestibular, sua prova do Enem, que eu não imaginava. Né? Eu não imaginava. Então, o Ralph falou ali Sir Roland, né? O Rolando. Rolando era um líder, isso, era um líder militar do Império Carolíngio, né? Trabalhava para Carlos Magno ali. Foi um comandante que liderou as tropas na região da Bretanha. E tocou o terror ali. Foi passando e tomando região. E aí, quando ele estava voltando, ele foi alvo de uma emboscada numa região, salvo engano, dos Pirineus. Pelas tribos que eventualmente se tornariam os bascos. E é morto. Morto na floresta. E isso é tipo 1000... Eu acho que não é nem 1000, isso é 800 alguma coisa, 900. 800 no ano 1000. E é isso. E até aí, assim, beleza, era um cara fodão, um general, que morreu. Aí o que acontece? Os menestréis da época, os bardos, ficavam contando historinhas sobre ele. Porque o seu Rolando era fodão, o seu Rolando isso, o seu Rolando aquilo. E aí, em 1200, mais ou menos, na verdade antes, assim, os caras juntam tudo isso, essas histórias, em uma história só, que vira a canção de Rolando. E essa canção de Rolando, ela vai reunir elementos dessas histórias contadas pelos menestréis, em que a coisa vai sendo gradualmente romantizada, incluindo elementos sobrenaturais. Chega num ponto em que a canção de Rolando, o Rolando era um herói cristão, ele provavelmente era cristão de fato, naquele cristianismo, né, da época, morto por forças hostis, etc. E aí ele já carregava uma espada mágica consagrada, acho que é Duredal que chama. E tinha as relíquias, e aí eles começam a incorporar, e isso vai crescendo. Com o tempo isso vai crescendo. Ele vai se tornando uma figura lendária, né, em toda a região do Império. Como tem muita gente que vai se colocar como herdeiro do Império Carolíngio, para ter motivo para ocupar terras, etc., o cara vai virando herói de vários lugares. Ele é um herói saxão, ele é um herói germânico, ele é um herói francês, e ele vai evoluindo. Então, ao longo da Idade Média, especialmente da Baixa Idade Média, o Rolando vai sendo cada vez mais romantizado e transformado em lenda. De modo que ali para o século XV e XVI já é um outro patamar da coisa. Já é um culto da personalidade meio primitivo que se consolida ali, que se espalha pela Europa, né? Ele já vai ter as histórias que são atribuídas a ele. Na Itália eles vão mudar o nome dele para Orlando ao invés de Rolando. E aí vai ter Orlando Furioso, vão ter várias sagas, várias histórias épicas sobre ele. Ele aparece na Divina Comédia, inclusive. Então, assim, o Rolando é uma figura literária acima de qualquer coisa. E o Rolando é a figura-chave para você entender o que é o papel, o que é o papel do cavaleiro medieval na literatura, né? O Rolando, em todo esse processo, ele é o combatente exímio que respeita e que leva os valores cristãos e que é morto apenas na trairagem numa emboscada enquanto ele estava fazendo bem, apesar de ter tido várias vitórias e conquistas épicas. Então, o cavaleiro primário, o cavaleiro original, que dá origem à figura e ao mito, é esse cara, né? E ele vai inspirar jogos, ele vai inspirar livros, ele vai inspirar filmes também. Então, eu falei mais cedo, assim como outras classes do RPG, especialmente do D&D, de RPG medieval, o cavaleiro existente na literatura e no RPG, ele é uma variante ficcional, né? Eles pegam essa figura ficcional literária do Rolando, do cavaleiro medieval, e eles vão incorporar esses elementos dele em classes. Então, o paladino, né, que é a classe devota, voltada para os princípios do heroísmo muito claros, muito fixos, o paladino original é muito inspirado nisso. Ele é inspirado no Rolando, ele é inspirado nos Templários, ele é inspirado nos Cavaleiros, e os Cavaleiros também são inspirados originalmente no Rolando, né? O guerreiro, eu falei do campeão, no D&D 3, no quinta edição, você tem a subclasse do campeão, que é isso, que é o combatente exímio. Aí ele perde a parte
da devoção, que é um aspecto fundamental da figura literária original, mas ele é o combatente por excelência. Ele é o cara que é capaz de feitos épicos no combate mano a mano. E ele também está puxando isso da figura lendária do Rolando. Então, Rolândia, no Paraná, vai receber esse nome em homenagem, porque Rolando era um herói épico, folclórico, alemão. Ele era tratado como um herói folclórico germânico. E aí, em homenagem a ele, em homenagem a essa coisa da defesa dele, da liberdade contra ele tem uma estátua de Rolando em Rolândia. Entendeu? Então, essa figura, ela é fundamental para você consolidar dentro daquele cenário, dentro daquele ambiente, a ideia dos princípios do cavaleirismo. Temos lições importantes aqui hoje sobre essa figura. Primeiro, que Rolândia não vem de rola. Segundo, que Pirineus não é aqui em Goiás, ele está falando, né, na cadeia montanhosa entre a França e a Espanha, eu acho. E que campeão não é aquele que vence, tá? É aquele que detém poder, capaz de vencer. Então você pode ter um campeão que não vence, tá bom? Mas a ideia de campeão é exatamente essa mesmo, que foi adotada no RPG. E não só no RPG, como na literatura, também nas novelas de cavalaria. Sim, novela de cavalaria. Aí eu não sei por que ele fala novela. Cara, novela é não é um título, aí eu vou falar que é um título, né? É um estilo literário, cara. É um estilo literário de prosa, onde você tem uma história com um cerne principal, uma história principal, cercada por vários núcleos que se intercalam diante daqueles acontecimentos. Então, por exemplo, As Contos Arturianos é uma novela de cavalaria. Vários núcleos estão ali em volta daquela história, entendeu? E como é que funciona isso? Então, o campeão é aquele cara que, se você chamar, ele tá ali para vencer. É assim que funciona. Ah, eu assisto Game of Thrones e lá fala assim: ah, eu vou fazer um julgamento por combate. Quem é o seu campeão? É essa pessoa. Então, quando você assume que a justa, a cavalaria, os jogos de guerra, eles elegem figuras de poder e atribuem a essas figuras de poder o status de campeão, é que eles estão dando não só a confiança para tal, como também o status para tal. Eles estão querendo fazer uma guerra quase psicológica. Porque antes de você enfrentar um exército, antes de você enfrentar uma dificuldade, o senhor Rolando está lá. Oh meu Deus, senhor Rolando está contra nós. Que chance nós teremos? É mais ou menos assim que funciona. Para o RPG, você também pode ser assim. Você também não ser igual o seu Rolando. Você não precisa ter uma estátua em Rolândia para ser como o seu Rolando. Mas você pode criar os seus campeões e tratar os campeões como uma espécie de espelho de conduta para o seu jogo, para os seus jogadores. É alguém a ser enfrentado, alguém para ser seguido, alguém para ser admirado ou alguém para ser odiado. Do mesmo jeitinho de Game of Thrones, cara. Porque você tem o Montanha e você tem o Víbora, né? Eu esqueci do país dele lá, aquele luto. Do Pedro Pascal? Do Pedro Pascal. Os dois são campeões. Só que um tem o simbolismo da vingança. Ele é ardiloso, ele é rápido, ele usa lança, ele é sexualmente estranho e curioso, e o outro você vê que é uma figura poderosa, uma figura gigantesca, e uma figura sem nenhum tipo de amor no coração, que é capaz de matar qualquer pessoa. Então você vê que não precisa ser só um campeão da virtude. O campeão é uma figura importante que ela serve como um guia, um espelhamento do que é modelo. Se você está falando de poderio militar, poder militar. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Ah, você viu? Consegui banir o cara, ó. Ah, poder! Campeão Não, deixa você só canal. deletou ele. Ah, foi? Bloqueei não, né? E agora eu tô tentando banir e não consigo. Ah, ele vai voltar. Vamos Peraí, seguir? consigo sim. Bora. Baniu ele de novo. Não, agora eu bani, você só tinha deletado a mensagem. Tudo bem. Então vamos seguir porque agora sopa de plebeu, nobre e aristocracia.
nós temos, É seu. eu sei, eu estou tentando organizar, porque a gente, igual eu falei, a gente foi para um lado de história que eu não achei que a gente ia. Então, tem que assimilar. Nós temos aqui, vou até anotar, tá? Nós temos aqui papo de mestre sobre esportes, jogos e competições. Nós temos aqui papo de mestre sobre campanhas urbanas. Nós temos aqui sociedade secreta, organizações políticas e econômicas. Nós temos papo de mestre para você montar o seu cenário. Tá? E qual que é a ideia de falar sobre a sopa de plebeu com nobre? Nós aprendemos na escola que funcionava mais ou menos assim. Lá no período feudal, que é onde toda a fantasia medieval se inspira, você tinha um pequeno grupo de senhores de terra que possuíam sobre seus domínios dinheiro, terra e militares. Então eles tinham sobre sua tutela o controle da terra através de força militar que lhes rendiam dinheiros. Okay? Para trabalhar nessas terras, você precisava de pessoas. E essas pessoas não funcionava muito bem você trabalhar alguns regimes que a galera aí gostava de fazer em outros lugares. Porque quando você faz um regime de escravidão, você precisa de gente vigiando essas pessoas. E se você faz o sistema capitalista, que ainda não existia, você precisa de uma máquina econômica muito elaborada, coisa que não existia na época. Então, todo aquele regime que vinha de Roma ali foi se transformando no feudalismo, onde o cara que tinha terra e tinha capacidade de controlar essa terra cedia a terra, emprestava essa terra para as pessoas. E essas pessoas trabalhavam ali produzindo coisas. Ele chegava lá, pegava ou grana ou parte dessas coisas como pagamento. E essas pessoas que estavam lá eram seus servos, eram seus plebeus. Eles tinham um sistema de vassalagem. O dono da terra mandava e desmandava. Dali para baixo, você fazia tudo que você tinha que fazer de trabalho, de produção, de tudo, para que você pudesse usufruir daquele cantinho de terra. Até cidades se beneficiavam desse contexto. Porque quando você tinha uma região feudal, você também precisava de comércio. E o comércio em área rural é uma bosta. Porque você tem que ficar andando muito distante para você ter essa troca de mercadorias. Então, por mais que você tenha um sistema ruralista, feudal, com áreas de criação de trabalho muito espaçadas, você tinha centros comerciais que utilizavam moeda ou escambo para você ter a troca de produtos. Hora de história, vai cair no Enem. Só que a galera que mandava e a galera que obedecia não se misturavam. O nobre, normalmente, ele estava numa situação completamente diferente e isolada daquele que trabalhava no campo. Tirando aqueles que tinham a função e a obrigação de, por algum motivo, estar misturado com essa galera, tipo um cobrador de impostos, que normalmente era um aristocrata que estava acima da pobreza, ou você tem um pessoal da guarda, que uma guarda particular, uma guarda de cidadela, que estava acima dessa galera e tinha que ter contato com ela. A grande maioria dos endinheirados, dos senhores, dos lords, não se misturava. Então você não tinha nem a chance de ver isso acontecer. E quando você tinha os cavaleiros e esses outros nobres que guerreavam e se consideravam e eram considerados como o foco do poder dos lords, né, o braço armado e nobre daqueles senhores do dinheiros, eles também não ficavam ali perto. Porque por mais que eles não fossem nobres, que tem uma casta, um nível, uma origem, ou mesmo um cargo hierárquico muito alto, ele está ali perto da galera lá de baixo, eles estavam normalmente se deslocando para garantir exatamente as suas funções militares, seja de controle, seja de comando, seja de batalha. E aí você tem nesse regime medieval aí um sistema de castas muito rígido. Eu lembro da minha professora Maria Marciari, que ela falava isso, né? Até chegar no laissez-faire, laissez-passer
que eu nunca mais esqueço do tanto que essa mulher falou, laissez-faire, laissez-passer. Ninguém mais daquela geração. A galera atual não sabe o que é, porque, Não, porque enfim, eles não tudo estudam, por né? IA. Que é tudo IA, mas nossa, ninguém aguentava mais. Liberalismo, Adam Smith, Adam laissez-faire, Smith. Cara, eu li o laissez-passer. livro de Adam Smith, cara, eu tinha 16 anos de idade. É Nossa, bom, ninguém mas merece. é Aí, bom. nesse caso era melhor. Não, nesse caso era melhor deixar IA. Não, cara, Adam Smith escreve bem, ele não é ruim, não. Leia o Adam Smith e leia Karl Marx, leia os dois. Isso. É, ué, Leia o Capital. leia o É, Cap... rapidinho. Rapidinho você mata, Capital. Não, Não fala, os não 16 use anos, essas galera. Não leu o palavras Capital juntas. aos 16 anos, não. Não use essas palavras juntas, É, pois é. né? Então, eu sou a favor de matar o Capital rapidinho. Não, mas o meu ponto é o seguinte: não leio o Capital aos 16 anos mesmo, galera. Você não vai entender Espera, pouquíssimo nenhum, vai ficar é entediadíssimo. verdade. Enfim, Deixa pra depois. vamos voltar. Então você tinha castas ali muito rígidas, muito separadas, muito isoladas. Só que existia um momento em que isso não era tão, como é que fala, tão quebrado, tão isolado. Quando você tem a adoção das justas como um esporte, quando você tem esse meio, esse material, esse costume tratado como uma forma de exibição, e você sabe que a população precisa de pão e circo, é assim desde Roma, você tem um momento em que a nobreza se desloca do castelo, ela não vai para onde o povo tá? Ela se desloca do castelo e permite que o povo se desloque para um pouco mais perto. E é nesse ponto, lógico que existe todos os minimismos aí, todos os detalhes que acontecia na realidade, é que nós vamos basear a nossa fantasia. É nesse ponto onde você pega esses mundos tão diferentes e mistura tudo numa maçaroca só. Hoje você pode escutar, eu não vou falar o nome desses canais, porque são canais que eram bons e de repente desvirtuaram, mas eram canais que falavam sobre esse tipo de assunto, em que eles mostravam que existiam cavaleiros que tinham status de superstar. O nome deles se espalhavam pela Europa pelos feitos que eles tinham em guerras e pelos campeonatos que eles ganhavam nas justas. Então, quando você começa a juntar essas pessoas, e por essas pessoas estarem ali, você junta os nobres que vão ali para ver a luta, mas para ter esse contato, porque os negócios eram feitos assim, porque você precisava de ter essas mostras de poder e aliança, e você chamava o público, você tem raros elementos onde essas castas isoladas se unem. Elas não estão em contato, mas pelo menos elas podem se ver. E é nesse ponto em que você encaixa exatamente o que a gente falou das campanhas urbanas, a chance de você fazer a sua narrativa onde o sonho do desconhecido em ser alguém conhecido, onde a pessoa que veio do nada pode ascender a alguma coisa. E é esse o ponto que você tem para, eu esqueci a palavra, para adubar aí a sua campanha, desde que tenha esse tema, logicamente. E é legal de ver isso daí. E esses exemplos que a gente trouxe, os dois principais, que é o Coração de Cavaleiro e o Cavaleiro de Sete Reinos, ele vai trazer isso muito bem. Ele vai trazer essa separação, mas vai trazer esse contato, onde de um lado você tem a nobreza, do outro você tem os plebeus, e no meio você tem os cavaleiros, que eles estão só a um passinho de ser plebeus. Eles estão ali, ó. Só que mesmo assim, eles são gigantescamente mais importantes devido ao seu status. É, a possibilidade de mobilidade social é uma coisa muito posterior, né? Sim. Ela só vai acontecer realmente já ali na tertor do modelo feudal. E que é coerente com uma fase em que as justas de fato já haviam se tornado basicamente um esporte, né? Então tem um aspecto relevante a se considerar na hora de construir o cenário, é mais ou menos essa linha de em que momento você está do seu cenário. Porque tem essa coisa, né? Acho que quem que eu vi uma vez comentando, não sei se foi aqui ou se eu vi alguém comentando isso, que a gente joga o D&D, que é um sistema medieval,
em que a gente trabalha com todos os elementos de feudalismo menos a economia. A gente falou que Na vai hora da aqui. economia, capitalismo. Foi. Tudo é feudal, menos a economia. A economia já é capitalista, já é pós-feudal. Então, assim, não, porque tem os vassalos, porque tem os nobres, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem os impostos que os senhores feudais podiam cobrar e não sei o que, blá, 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 blá. Mas na hora, as cidades todas são grandes, todas as cidades têm comércios estabelecidos que vendem o que for necessário, ou às vezes não tem aquilo, mas são bastante, com muita possibilidade de comércio, as moedas são unificadas, tem tudo um, então, assim, a gente faz um pouco essa transição. O universo de fantasia permite você fazer isso. Então, eu acho que é interessante você, no seu cenário, elaborar em cima disso para saber o que você está fazendo em relação a esse ponto. Você quer fazer uma coisa alta Idade Média ou você quer fazer uma coisa baixa Idade Média? Você quer fazer a sua cavalaria, né, os seus cavaleiros, ou toda essa dinâmica no momento em que ou você nasce nobre e aí você pode ser cavaleiro, ou você nasce plebeu e aí você pode ser no máximo escudeiro. Você pode estabelecer isso. E aí você pode estabelecer que um cavaleiro de verdade é uma coisa que os seus personagens, por exemplo, nunca viram. Ou que de fato vai ser um cara heróico, de fato vai ser um cara fodão, de fato vai ser o cara é general, o cara comanda a cavalaria em guerra e o cara. Você pode estabelecer isso. Ou você pode fazer uma coisa do tipo, não, eu tenho um personagem aqui que a família dele juntou dinheiro, assim, assim, assado, ou você pode fazer o personagem que entrou para a aventura, porque no seu universo de fantasia medieval, o jeito mais rápido de você fazer dinheiro para você poder comprar os recursos para ser cavaleiro é aventura. É mais fácil se você trabalhar a vida inteira, você não vai conseguir. Se você trabalhar na fazenda, ou trabalhar no comércio, ou trabalhar em alguma coisa normal, você nunca vai conseguir dinheiro para o seu sonho de infância de ser cavaleiro. Mas se você for correr risco na masmorra, e pegar os tesouros de uma civilização antiga, etc, não sei o quê, talvez você possa se tornar um cavaleiro. Né? No D&D 3.0, cavaleiro era uma classe de prestígio de combatente. Salvo engano, de guerreiro. Cavaleiro, Senhor da Guerra. Tinha cavaleiro e tinha uma classe de prestígio engraçadíssima que era o cavaleiro Halfling. Que era específico para Halfling. Que é um cavaleiro montado num pônei. Que na minha cabeça foi feito de maneira zoeira. Foi feito por piada. Como 90% das classes de prestígio do terceira edição. E 90% das coisas envolvendo Halfling. Então, assim, você tinha uma classe de prestígio, ou seja, você já tinha que ter, e isso era a ideia da classe de prestígio, que era a especialização que depois vai ser incorporada nas subclasses a partir já da quarta edição. Então, assim, no 3.0 e no 3.5, as classes de prestígio tinham essa coisa de ser especialização, e para você ser cavaleiro, você já tinha que ter um histórico como guerreiro. Então, era mais até do que a grana, né? O Ralph tá falando assim, espada já é cara, imagina armadura, que foi o que a gente comentou mais cedo. Uma armadura de placas é alguns anos, uma década de vida de despesas diárias de um camponês. Então, a forma mais fácil era essa. Você já tinha que ter um histórico, não só para ter a grana, que você conseguia talvez mais fácil no mundo de aventura, como para você ter a experiência necessária com combate para fazer aquilo. E eu nunca vi ninguém pegar a classe de prestígio de cavaleiro, justamente porque 90% das aventuras você não tava no seu cavalo, né? Tipo, eu tenho um cavalo e agora vocês vão entrar na caverna. O cavalo não cabe. Não dá para entrar com o cavalo na caverna. E aí? Aí o cavalo fica de fora. Pronto, toda a sua especialidade da sua classe não serve para nada agora. Mas era legal. Mas era legal e tinha o lore, que eu me lembro bem, que era uma coisa de você ser reconhecido. Tinha uma coisa meio herói popular. Exatamente. Só um negócio aqui. Ok, podemos seguir? Bora. Então vamos embora. O que é ser um cavaleiro? Vamos falar disso agora. Vocês veem que realmente, o Marcelo não assistiu tudo, né, Marcelo? Cavaleiro de Sete Reinos. Eu falei, não. Mas você assistirá. Vale a pena. Eu sou idosinho. É o seu jeitinho, né? Vamos lá, porque vamos definir o que é um cavaleiro na série. Você não sabe, quer dizer, você sabe, no fundo você sabe, mas você não sabe se o Sir Duncan, o Alto,
ele realmente é ou não um cavaleiro, porque a sua nomeação não teve testemunhas. E quem o nomeou morreu. Mas ele traz o que é a definição de um cavaleiro. Você sabe, assistindo a história dele, lendo a história dele, você sabe, você descobre o que é ser um cavaleiro. E nós vamos discorrer um pouco disso aí agora, começando por brasão, tradição e identidade. Bom, parte da. Só ver um negócio aqui, Marcelo, que deu um sinal aqui na. Apitou aí? Né, tá normal. Se tá normal, a gente segue. Esse tópico aí, ele é muito associado. Deixa eu até ver qual que é o do Marcelo aqui, para eu não entrar na onda dele. Beleza. Ele tá. Ele traz uma. Ele traz uma reunião de coisas que fazem com que o cavaleiro seja diferente. E não só diferente dos plebeus, tá? Faz com que ele seja diferente dos outros nobres. Em que sentido? Quando você fala de um duque, quando você fala de um barão, quando você fala de um conde, de um visconde, de várias outras hierarquias que variam dependendo do tipo de monarquia que você está utilizando, os interesses deles, o jeito que eles tratam a sua linhagem é diferente. Mesmo porque quando você pega o duque, quando você pega essas hierarquizações da nobreza mais alta, né, essa heráldica mais elevada, você trata diretamente de pessoas que têm a chance de ter a coroa em suas mãos ou de influenciar o monarca diretamente. Se eu não me engano, o príncipe, acho que os príncipes já se tornam quase automaticamente duques em algumas monarquias. Porque a duquesa é meio que a duquesa é meio que separada para aqueles que são parentes do rei. Dificilmente você vai ter um duque que não tem essa ligação direta. Enquanto você vai descendo nessa hierarquia, você vai tendo mais funções. E de toda a hierarquia da nobreza da heráldica, lá na base dela você tem o cavaleiro. E o que o cavaleiro carrega com ele que simboliza essa nobreza que o difere daquele que está ali trabalhando no campo ou daquele cara que treinou e por acaso ele está numa milícia, ou está numa guarda, ou ele está num exército especializado de alguém, que pode ser um combatente, um cavaleiro ou um cavaleiro que anda de cavalo, tá? Ele pode estar na cavalaria ou ele pode ser tão hábil e tão exímio quanto um cavaleiro ou até mais. O que difere dele? O que difere dele são os simbolismos e aquilo que ele carrega consigo. O cavaleiro, ele tem a imagem de ser alguém poderoso, mas ele realmente é? Ele realmente precisa ser? Não necessariamente. Porque o que ele carrega nele é aquela herança dos nobres. E isso é simbolizado pelo seu brasão, pela sua tradição e pela sua identidade. Eu vou deixar a tradição um pouco de lado, que vai ser o Salada que vai aprofundar nisso daí. Mas para um cavaleiro, para ele ser conhecido, muitas das vezes a imagem dele, ele pessoalmente, não precisa ser vista pelas pessoas. Porque aquilo que ele tem de mais valoroso, aquilo que ele tem de mais peso e de representatividade, está relacionada à sua imagem não pessoal. Está ao seu brasão e à sua identidade. Porque são seus feitos e suas histórias é que percorrem campos muito maiores do que a sua presença física. Então é muito comum, se você vai montar um cavaleiro, se você vai montar esse tipo de personagem, que você adote para ele essa simbologia, esse estigma, essa fantasia, para que ela funcione como eu esqueci a palavra, mas seria com a mesma função do bardo. Ela é que anuncia para todos o que está acontecendo. Pois o seu escudo, o seu estandarte foi visto na batalha tal. Foi o cavaleiro que tinha o escudo com a árvore e uma estrela cadente que derrotou o fulano. Foi o fulano, o cavaleiro fulano, aquele que tem uma estrela no seu estandarte, que derrotou, que venceu o campeonato. Então é muito valorizado isso, porque muitas das vezes, se esse cavaleiro já não for um nobre, ou não tiver família nobre, se não for um aristocrata que já tenha algo,
que o sustente, a única coisa que vai diferenciar ele dos outros é exatamente as suas identificações, as suas simbologias. Para ele, às vezes, é mais importante ele ter uma imagem de poder do que realmente ter o poder e ser um vitorioso. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que você fez. Eu acho que você fez entender, sim. Esse aspecto é um aspecto que eu vejo. É interessante porque eu vejo um potencial estético muito grande para o RPG, especialmente. E que às vezes as pessoas não aproveitam, né? Sim. Então, tem uma dinâmica de você trabalhar com esse elemento da representatividade do cavaleiro e a maneira como isso reflete na estética dele, né, do brasão, do que ele defende. É uma coisa familiar, porque heráldica é um negócio extremamente elaborado, né? É difícil até. Existem pessoas que estudam heráldica a vida inteira, que é para entender o que é que estava acontecendo ali, o que os caras estavam fazendo quando eles estavam montando os brasões. Porque não é só a família, não é só o cara incorpora um elemento aqui, o cara incorpora um elemento ali, ele vai incorporando as coisas para construir aquilo. E você pode fazer isso no seu RPG. Né? O seu personagem cavaleiro, seja um personagem de jogador, seja um NPC. Quantas vezes eu já usei símbolos, não necessariamente de um brasão de família, um símbolo de uma organização. Eu uso muito símbolo de organização. Ontem mesmo na sessão, eu estava trabalhando com símbolo de organização numa carta para representar alguma coisa. O brasão é mais uma ferramenta para você fazer isso. O brasão é uma ferramenta para você trabalhar para as pessoas o que aquele cara. Só num brasão você já pode ter tanta informação, mas tanta informação que você quer transmitir, seja como jogador, seja como um personagem jogador, seja como um NPC. E às vezes a gente esquece. E o cavaleiro é a figura por excelência para trabalhar com isso. Ele é o personagem para você fazer isso, porque ele é o que a gente falou, ele é a figura, ele é o campeão, ele é o representante, né? Para ele carregar um brasão, houve um processo, houve uma escolha. Aquele Estandarte, cara né? tá ali, ele carrega o estandarte, ele é o carregador de estandarte, ele representa aquilo. Ele é a representação pública daquele brasão, seja uma família, seja um grupo, seja alguma coisa. E isso é uma coisa muito, muito poderosa para você trabalhar no RPG se você quiser. Muito eficiente também. O pessoal vai pra internet e fala assim: ai, qual que é o brasão da minha família? Ai, qual que é o brasão da minha. Cara, a família só tem brasão se ela for nobre, tá? Senão você só Você só tem um inventando coisa. símbolo. Aquilo lá não vale nada. Quer dizer, vale, é legal. Pô, nossa, olha o brasão da minha família, legal. Só que quando a gente fala da monarquia, a gente fala dessa heráldica, desse sistema de castas, só vale se você tiver o título da nobreza. Se você não for nobre, meu amigo, não adianta nada. Tá? E no Cavaleiro de Sete Reinos, vou falar de novo, é legal ver isso, cara, porque quando o pessoal vai pra justa, os nobres que estão indo na justa, eles não têm as armaduras de batalha deles. Não são armaduras de batalha, são as armaduras que eles fazem para o evento. Então o símbolo do Baratheon é um cervo. Então o cara tem uma armadura amarela, cara, com um elmo com aquela galhada gigantesca. É, 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 Funciona? Não, cara. Na verdade, dificulta mais do que ajuda. Mas quando você bate o olho e você vê aquilo lá, o cara fala assim, putz, olha a armadura do cara. Quando eu mostrei lá aquele cavaleiro com armadura negra, né, e tal, aquele lá é um dos dragões, né? Como é que é o nome deles? Hum? Os dragões lá da casa dos dragões. Os de cabelo O branco. Os de cabelo dos Targaryen? Targaryen. A armadura dele, ela parece ser uma feição demoníaca e ali no topo, em vermelho, como se tivesse chamas pegando fogo. Então você vê que o elmo do cara, ele tá ali com aquela cara demoníaca e os cabelos apontados assim, pegando fogo. Um outro tem uma cabeça de dragão mesmo, parece um topo de uma cabeça de dragão. Então eles fazem isso para representar exatamente aquilo que eles têm em seus brasões, têm nas suas famílias, têm na sua fama,
e exageram. É funcional? Não, cara. Porque se você vai para realmente uma batalha de verdade e você tem 4 quilos de coisa na tua cabeça a mais do que um elmo, e de repente alguém corta um daqueles chifres e tem 2 quilos te puxando para um lado mais do que para o outro, aquilo te atrapalha, aquilo pode pegar em alguma coisa, pode ficar preso. Mas para fantasia, não tem problema não, cara. Tem um cara lá que o brasão dele, as cores da família é preto e laranja. Então ele tem uma armadura escura com várias listras laranjas assim. E ele meio que tem um bigodão que ele cultiva, aquele bigodão grosso, e ele tinge o bigode de laranja, que é da cor da família. Então, assim, você vê o nível da coisa. É, pode parecer ridículo, mas para o contexto do cenário, é interessante. Porque o cara não tá. O cara tem orgulho, cara. Por quê? Porque é o bigode da cor da minha família, meu amigo. Aqui é o bigodão grosso e laranja. Então, começa a exercitar isso daí que você vai ver que vai dar resultado. Eu narro aquela aventura dos, dos aristocratas, né? Que é uma aventura dos nobres. E eles se meteram já com justas e tal, mas não das justas com os nobres, porque eles são filhos de nobres. Eles não têm título. Então eles só fizeram um torneio aberto de escudaria. Porque sim, escudeiros também faziam torneios entre si. Porque os escudeiros, na maioria das vezes, eram futuros cavaleiros, né? Às vezes um nobre de maior estirpe deixava os seus filhos aos cuidados de um cavaleiro, inclusive para treinamento. E eles queriam ter os brasões deles, e eles não tinham. E quando eles foram para ver uma justa, eu fiz questão de fazer isso daí, de mostrar os emblemas, as flâmulas, os símbolos, as cores das casas, os enfeites nos cavalos. Uma das sessões deles foi eles prestando atenção, discutindo e depois escolhendo o penteado da crina dos cavalos, porque eles descobriram que tinha uma moda que estava entre os cavaleiros dos penteados das crinas. Então, assim, parece besteira, mas são níveis de detalhamento de cenário que, se você vai usar no contexto correto, você tem um engajamento muito grande, porque você cria riqueza naquilo lá, entendeu? Podemos seguir? Podemos. O ideal da cavalaria Deixa eu ver qual foi a imagem que eu botei disso. foi aquela imagem da sua época, da revista, do almanaque dos cavaleiros. Revista O Cruzeiro. O Cruzeiro, Manchete, revista Manchete da época. Quando a gente falou no começo que cavaleiro e cavalheiro acabam tendo a mesma origem. Não é exatamente a mesma origem, mas elas têm uma origem associada. Cavaleiro ou cavalaria, né? A gente fala cavaleiro ou cavaleiro, mas os substantivos são cavalaria e cavalheirismo. Cavalaria em inglês, é o knighthood, que é você ser um cavaleiro, você andar de cavalo. Né? Cavalheirismo vem de chivalry, e eles são coisas relacionadas. A chivalry, né, o cavalheirismo, por assim dizer, era o código de conduta que surge com os cavaleiros. Talvez aí a gente tenha a associação com o nome. Não sei a etimologia exata, não vou poder ajudar vocês nessa aí. Mas é uma origem assemelhada em última instância. Né? A cavalaria é um código de conduta. Então, o Vermelho falou assim, o cavaleiro às vezes não era tão nobre, o cavaleiro não era, às vezes, em alguns momentos ele não agia daquela maneira, mas existia um código de conduta. E era a forma como aqueles caras, esperava-se que eles agissem. Que é uma coisa que não chega a surpreender, porque os nobres, ninguém inventa mais etiqueta e rito do que nobre, do que aristocracia. Porque é parte do processo de se separar dos plebeus. Né? A criação de rituais específicos é uma das formas de você criar um sentimento de pertencimento social a um grupo específico. Então, esse código de conduta ele vai ser muito forte como elemento identificador dos cavaleiros medievais. Né? Esse cavalheirismo. E não é uma coisa banal. Né? Tem um historiador medievalista,
conhecido, que é o Gautier, ele vai, no final do século XIX, estabelecer o que seriam os 10 mandamentos do cavaleiro, né? Que não é assim, não é que tinha um documento escrito os 10 mandamentos que os caras seguiam, mas é meio que assim um compilado do que era considerado esperado como um código de conduta para esses caras. E era uma coisa que se origina, ela é derivada diretamente de dois elementos importantes para a cavalaria como um todo, que é o aspecto religioso. Falei lá atrás como o Rolando, que era que é transformado, ele era cristão, mas é transformado num mártir, num herói cristão. É a figura primária, né, para a criação desse mito. E isso depois vai refletir na criação das ordens de cavaleiros, né? Muitos dos cavaleiros vão dar origem às ordens, por exemplo, templárias, né? As ordens de cavaleiros religiosas que eram, em última instância, organizações simultaneamente militares e religiosas. Então, você tem uma origem religiosa, um elemento religioso muito forte e que está, de certa maneira, associado também à ideia de honra. Então, o que você espera do cavaleiro é que ele tenha um foco na obediência da igreja, então ele é, acima de tudo, uma pessoa religiosa e devota. Ele tem uma função de proteger a igreja e proteger a fé cristã. Então, por mais que ele seja uma pessoa honrada, uma pessoa valiosa, ele ainda tem que estar disposto a matar infiéis, se necessário. Ele tem que defender os mais fracos, ele não pode recuar. Recuar é uma coisa de covarde, é uma coisa desonrosa. Então, o cavaleiro não pode fazer isso. O cavaleiro deve cumprir os seus deveres, as coisas que ele se compromete a fazer, e ele deve ser generoso. É muito fácil você traçar o paralelo entre isso e o paladino. O paladino do RPG, ele é 100% essa lógica. Talvez não o paladino moderno, o paladino da quinta edição em diante, da quinta edição e dessa edição agora, sei lá como é que ficou o nome de 2024. D&D único, né? D&D 5.5. Chegou a hora da revolução. Siga outros sistemas. Faça o que seu coração mandar. Mas até a quarta edição, agora eu não lembro como é que era o paladino na quarta, então não vou não falamos travar, dessa não. edição. É. Apesar de que nós já falamos dela, vou colocar aqui, ó. A gente fez um papo de mesa que a gente falou mais ostensivamente dela. Mas até a 3.5, e aí eu posso falar com mais certeza, que minha memória não me falha ainda. O paladino era isso, né? Daria para você pegar esse código e botar em cima essa coisa de devoção, proteção da fé, matar infiéis, defender os mais fracos, não recuar. Isso era 100% como um paladino era descrito. Então, o paladino do D&D, ele vai carregar mais do que qualquer outra classe, do que qualquer outro elemento, o ideal da cavalaria medieval do mundo real. Quando eu falo, novamente, cavalaria real, cavalaria do mundo real, eu estou falando da figura romântica, romantizada, né, literária dos cavaleiros. Né? O termo paladino, diga-se de passagem, é um termo histórico, que era associado a justamente esse tipo de pessoas. Né? Os paladinos originais são os cavaleiros da Tábua Redonda, que eram cavaleiros da Tábua Redonda, né? Que tinham tudo isso. Então, o código de cavalaria ou de cavalheirismo, né? Ele vai ter esses 10 mandamentos e ele vai ser esses 10 mandamentos são uma forma de você traduzir o que era escrito naqueles romances do século XII, do século XIII, sobre como deveriam se comportar os cavaleiros. Quão distante isso é da realidade histórica? Significativamente em alguns aspectos. Como a gente falou, você chega num determinado ponto em que a cavalaria passa a ser uma coisa muito mais social, esportiva até, do que militar ou religiosa. Você ainda tem os códigos de nobreza, você ainda tem essa devoção aristocrática, né, aos rituais, mas isso já vai sendo mais reduzido a partir de um determinado ponto. Você não trouxe quais são esses mandamentos, né, Marcelo? Cara, tem um texto aqui, mas é porque, é que eu falei, eles não existem, não existe um papel com esses mandamentos. Não é oficial. O cara fez como se fosse pontos, tipo, uma forma de traduzir
o que os caras falavam. Aquele Eu tenho Bushido aqui. também, é a Esse mesma é um coisa. paralelo interessante. Esse é um paralelo interessante. O samurai tem muitas semelhanças com a cavalaria europeia, no sentido de. Mas eu acho que, eu não sei, os samurais também tinham que ter uma origem nobre, né, para ter acesso aos equipamentos. Mas era uma linha muito parecida nesse sentido, de representação, de código de honra, de código de conduta. É, é, Os cavaleiros também vão ter uma fase, assim como os samurais têm uma fase no Japão feudal, de ascensão militar em que eles meio que dominam, assim. nas E próprias eles que cruzadas, mandam, né? né? As cruzadas são um exemplo. Eu peguei aqui, você faz a pesquisa rápida, aí você vai pegar várias versões. Eu peguei uma aqui que fala que os mandamentos, né, o código da cavalaria, tem esses 10 pontos que ter no que a igreja ensina e observa as orientações. Defenda a igreja, respeite as fraquezas e seja seus defensores. Sejam seus defensores. Respeitem todas. Isso eu acabei de ler. Nossa, tá com português arcaico de Portugal, então tá difícil. Ame sua pátria, né? O local onde nasceu. Não recue durante seu inimigo. Faça guerra contra o infiel, sem piedade. Cumpra seus deveres feudais e não seja contrário às leis de Deus. Nunca minta e sempre seja fiel à sua palavra. Seja generoso e seja o campeão do direito e do bem contra a injustiça e o mal. Eu já vi outras versões que falam que você tem que defender as mulheres, as viúvas e as crianças. Já vi a função que você nunca pode deixar um crime sair com impunidade, e existem outras variações aí. Mas o que eu queria falar é o seguinte: o ideal da cavalaria, os códigos de cavalaria, por mais que eles não tenham sido escritos, eles foram romantizados. E no final eles foram citados porque você criou para o cavaleiro essa imagem de ser superior. Ele é algo que está acima das pessoas comuns, ele é um campeão. E para você fazer com que essa pessoa que está um cavalo e uma armadura de distância do plebeu importante, você atribui a ele significado. Porque fica muito difícil para um rei, para um duque, para um conde, confiar o seu nome, a sua bandeira, o seu estandarte a uma pessoa qualquer. Então, fazer com que o cavaleiro seja alguém mais importante faz parte desse domínio ideológico da política, do militarismo. Faz com que aquela pessoa que está com você se torne mais do que um sujeito a mais. Ele se torne um símbolo que está ao seu lado. E se você vai usar isso na sua campanha, é mais uma ferramenta. É mais uma maneira de você engrandecer cenário. Você trabalhar com a ideologização, com o significado e com a quebra de expectativa, com os dilemas morais, porque código de conduta, doutrina, essas coisas, religião, isso tudo dá pano para manga. Você faz o mundo que é preto e branco, bem e mal, virar uma escala de cinza. E isso vai ser bom para o seu RPG se você trabalhar de maneira eficiente. Temos um monte de papo de mestre que fala sobre isso. Caralho, o Ralph falou aí de fazer um Robocop feudal e agora eu quero fazer um Revenant paladino que se sair da armadura morre. Quero fazer um personagem agora. Ok, ó, fica o Marcelo. Mas cadê aquele revenante? Cadê aquele revenante de armadura que morre se sair da armadura? Bota o renascido lá, bota o cadáver dentro da armadura, a armadura renasce o maluco com a missão. Porque o Revenant já tem isso, né? Ele já tem a missão. Sim. Ele fica vivo enquanto ele tem uma missão para cumprir. Quando ele acaba de cumprir a missão, ele morre de novo. Daria pra fazer um Robocop fácil mesmo, de feudal aí. E eu acho que a gente tem um vídeo desse, né? Do Robocop feudal, eu acho que não. Não, mas do Revenant que volta, inclusive, acho que foi A a. gente falou de renascido, sim. Foi a.
Foi a Mortos Valeste? Vivos, talvez? Foi a Valeste Foi, que eu fez um acho que plot, não foi. foi? Foi. Ou fui eu? Acho que foi a Valeste que fez o plot do Renascer. Vamos seguir? Bora. Mas vamos seguir que já estamos na reta final, hein? Lança contra lança? Vamos falar agora se é só na batalha direta que existe Com as conotação justas. estranha isso aí. Mas aí é só para quem tem isso no coração. Que é a população média do Brasil. Não é? Quinta série toda tá lá, né? Pra isso daí. E mais uma vez evocando aí o Cavaleiro dos Sete Reinos, quando enfim nós temos as batalhas para valer, é uma sequência fantástica de imagens das lutas. Que essa imagem aí eu pedi, né, logicamente, para gerar essa imagem. Tanto é que tem um escudo ali no meio do nada, fazendo sei lá o quê. Mas ela é inspirada numa das cenas do Cavaleiro dos Sete Reinos. Onde no meio da justa você sai da visão externa e vai para a visão dentro do visor do elmo do cavaleiro. E aí você vê o quanto que é desesperador você tá no meio de uma batalha e você não tem capacidade de enxergar de onde é que tá vindo o golpe. Não, tá maluco, né? É, Campo de visão extremamente restrito, né? exatamente. E para quem não assistiu o Cavaleiro dos Sete Reinos, existe ainda um agravante. É que quando ele realmente consegue participar das lutas, não são lutas da justa em si, não são do campeonato. Tem uma outra motivação, que aí é para você assistir, que eu não quero estragar a surpresa. E para começar, só falar, oxa, estou assistindo aqui os cortes, estou assistindo aqui o Papo de Mestre, do 3 pulou pro 5? Sim, jovem Padawan, porque o tópico 4 é só para quem assistiu ao vivo e para quem entrar no clube de membros, mais barato que um salgado, você vai ver os cortes exclusivos aí, que é um dos primeiros benefícios que tem. Tem mais coisa lá. Vai lá olhar, entra, vira membro. Então, para começar o tópico 5, arquearia. Quem me conhece e já me viu Quem me jogando conhece jogos. sabe. Quem me conhece sabe. Já me viu jogando jogos aqui, sabe que eu, na verdade, sou um grande entusiasta em qualquer jogo de não jogar com personagens físicos. O RPG talvez seja uma única exceção. RPG de mesa. Eu não tenho nenhum problema em jogar. Eu joguei mais de uma década, quase uma década com Guerreiro. Guerreiro / Bárbaro. Mas qualquer jogo de RPG de computador, por exemplo, eu sempre jogo à distância. Eu gosto de jogar com personagem. Tem arco, é arco. Tem besta, é besta. Tem revólver, é revólver. Eu gosto de jogar com personagem atirador. É o meu rolê. Por segurança. Eu não tenho. Talvez medo de Dark Souls da vida, que é o jogo que você tem que saber esquivar na hora certa. Eu não tenho coordenação motora, eu não tenho reflexos para isso. Você só morre na hora certa, né? Eu só morro na hora certa. Então, se tiver um jogo, o melhor cenário possível para mim é jogo com sniper. Esse é o meu rolê. Eu vou jogar de sniper sempre que eu tiver oportunidade. Sniper Elite 4, você vai gostar. Já joguei. Então, assim, por que eu tô falando de arquearia? Porque arquearia também era uma modalidade que era muito utilizada, os torneios de arquearia eram muito utilizados em eventos como esses que a gente mencionou, né? Esses torneios em castelos, em homenagem a eventos festivos, casamento, em homenagem ao convidado, aquela coisa toda. E eles tinham, na sua essência, um aspecto muito parecido com os torneios de justa, porque se o torneio de justa era útil para os cavaleiros, ainda no período em que eram combatentes efetivos, né? Treinarem, praticarem o seu combate montado, a mesma coisa acontecia com os torneios de arquearia. Né? Eles eram utilizados como eventos sociais, mas eles também tinham essa função de treinamento
dos arqueiros, que continuam sendo com as respectivas adaptações tecnológicas, continuam sendo importantes militarmente e eram extremamente importantes militarmente naquela época. Talvez não tão importantes quanto a cavalaria, mas igualmente importantes. E esses torneios de arquearia também vão ter aspectos que são específicos dos torneios para emular, assim como os jogos de guerra da cavalaria, para emular os combates. Então você tem os caras faziam simulações, por exemplo, provas que eram feitas para simular acertar alguma coisa num ponto pequeno, sei lá, uma janela, ou em cima de uma parede, ou por cima de um navio, esse tipo de coisa. O cara tinha o exercício simulado, né, durante o torneio para emular o que ele teria que fazer num combate real, que é o cara atacar o maluco que está escondido lá na murada da torre. E eles tinham que fazer isso. Até hoje em dia, quando você tem campeonatos, existem aquelas feiras medievais, né? Tem muitos Estados Unidos, na Europa também, que eles fazem para emular as feiras medievais, e às vezes eles têm os torneios. E eles fazem ainda, nesse sentido, de você ter que acertar. Não é simplesmente o arquearia olímpica, que você mira num alvo reto, vai aumentando a distância e você tem que acertar. Não, você tinha que acertar por cima das coisas, né? Ou com obstáculos no caminho. Então eles tinham essa função como treinamento militar, eles tinham uma função de... Você tinha que atirar, por exemplo, em alvo móvel, que era uma coisa que também era extremamente útil, se você considerar no contexto militar. E tinha, talvez não na mesma dimensão, o aspecto da reputação. O Vermelho falou sobre como os cavaleiros muitas vezes se tornavam estrelas, se tornavam pessoas extremamente célebres, né, famosas nos feudos, etc. E em menor dimensão isso também acontecia com os arqueiros. Né? Se você quiser assistir um exemplo de como isso acontece, um exemplo ficcionalizado, qualquer filme do Robin Hood. Qualquer filme do Robin Hood vai mostrar. O Robin Hood era um grande arqueiro, um arqueiro por excelência. E aí, por causa disso, quando eles querem mostrar que ele é fodão no filme do Robin Hood, eles vão colocar ele num torneio mostrando que ele é um arqueiro melhor do que qualquer arqueiro do rei, etc, etc, etc. Inclusive, um Como fora da lei. dos grandes momentos do livro é o torneio. É o torneio, exatamente. Então, se você, como eu, não é um entusiasta tão feroz de combate corpo a corpo, e você tem dó do cavalo, e você pensa, caralho, se o maluco perfurar o cavalo, coitado do cavalo vai morrer, não tinha nada a ver com essa paçoca, fica a sugestão. Faça torneio de arquearia. Inclusive porque o torneio de arquearia, dentro daquela discussão sobre nobreza, é uma coisa muito mais simples, né? É muito mais fácil você fazer um arco, tudo bem que não é barato, mas não existe comparação entre um arco mesmo um arco caro, ele ainda vai ser muitas dezenas de vezes mais barato do que uma armadura de um cavaleiro. Então você tem um elemento de mobilidade social, de certa maneira ali, em que um plebeu com um pouco mais de tempo e acesso à madeira e boas crinas de cavalo pode fazer um bom arco que permita a ele ganhar competições. E isso é engraçado, né? Porque a Inglaterra, ela tomou vantagem nas guerras europeias exatamente por causa dos seus arcos. Que eles desenvolveram um arco muito mais simples, um arco mais potente, um arco maior. Então ele era mais fácil de fabricar, cansava menos o arqueiro, atingia uma distância maior, era mais preciso e mais barato. Aí era fácil de produzir, né? E para quem não sabe, por que crina de cavalo? Meu amigo, crina de cavalo era material componente do tendão para você fazer os disparos, né? Enrolava aquilo ali, várias crinas, você cria um material que é ao mesmo tempo resistente e flexível. Exatamente. Você podia artesanalmente fazer uma corda muito, muito resistente. Lógico, né? Não tão resistente quanto um vegetal, mas era leve, ela é mais leve, mais fina do que as cordas feitas de fibra vegetal, tá?
Não só Robin Hood, porque o Marcelo estava falando no início, eu estava pensando aqui, né? Robin Hood e Guilherme Tell. Guilherme Tell é outro que na sua história, sua mira, sua precisão no uso da besta, né, da balestra, era o diferencial. E, inclusive, a história dele é mais dramática nesse sentido, porque Robin Hood é mais heróica. E o Guilherme Tell era uma coisa mais dramática. Tem a história de acertar a maçã na cabeça do próprio filho, etc, etc. Então, são bons argumentos. Essa ideia que o Marcelo falou assim, de alvos móveis, obstáculos, cara, tinha, e isso é fácil para você fazer sua imaginação rodar, meu amigo. Porque você colocar um alvo parado para os caras no RPG ficar acertando, é fácil. Tava vendo um vídeo hoje de um canal que, infelizmente, eu não lembro, mas ele falou sobre maneiras de se lançar os dados. E alguns sistemas, eles não só têm o valor do dado como importante, mas também o local onde o dado cai como importância. Então, se você quiser, por exemplo, usar esse tipo de recurso, você pode montar numa folha de papel, principalmente se ela for maior, tá? Se ela for delimitada, áreas ali que simbolizam bônus e penalidades que vão ser adicionadas no seu valor do dado para que o jogador, não só pelo valor do dado, também influencie no resultado da sua arquearia, tá? Ah, mas isso aí é um pouco injusto. Sim, cara, mas é emocionante. Você não vai ter só a sorte, você tá contando com a habilidade. O jogador que tiver o melhor resultado, com o melhor posicionamento, de onde o dado parou, também pode ter melhores resultados. E você cria, assim, uma torcida em cima do processo, tá? É uma dica, achei interessante no outro canal. E acho que é possível de se fazer aí na sua mesa também. O Warhammer 40K, eu joguei uma época, e ele tinha uma regra que era, se você vai jogar o dado pro ataque e por acaso o dado cai fora da mesa, você errou o ataque. E ele tinha uma explicação muito singela que ele falava que se você que em tese, é o comandante daquelas tropas, não consegue acertar a porra da mesa com dado, imagina suas tropas. Tipo, você tá na frente da mesa e você jogou o dado e ele saiu fora, imagina suas tropas tentando acertar um demônio do outro lado do negócio. E eu conheço Eu muito gosto dessa jogador regra. que joga a mão pra frente e o dado vai pra trás, tá? Eu sou 100% pró, o jogador jogou o dado rolou pra fora da mesa, você errou o ataque. Não precisa nem olhar o resultado. Ó, Opa, só chegou um gank RP ali. com 13. Sejam bem-vindos. Fala, galera do SRP, bem-vindos. Hoje o assunto é justa cavalaria e jogos de guerra. Chegaram no finalzinho, mas ainda dá tempo. Chegaram na hora da arquearia. Olha a situação. Chegaram ainda dá tempo. Sejam bem-vindos. E o legal é que você pode, inclusive, fazer com que esses locais, nessas áreas, você, se for um combate, por exemplo, você possa associar a eles os acertos críticos, por exemplo. Sua imaginação pode subir. Vai no YouTube lá e pesquisa, né? Lançamento de dados, como lançar dados de maneiras diferentes. Você vai acabar caindo nesses vídeos desses caras e vão ter umas ideias boas aí. Podemos seguir então? Podemos. Rinha e julgamento por combate. Trouxe dois. Por quê? Porque nós vamos falar de combate direto aqui. Porque é uma modalidade de combate direto que sim existia, campeonatos e festivais nisso. E o julgamento por combate que cai não só no Cavaleiro dos Sete Reinos, que foi o que inspirou o tema, como no Game of Thrones como um todo, tá? Que muita gente se interessa. Inclusive, tem um filme chamado O Último Duelo, que mostra a história, logicamente, né? Bem fantasiosa, mas mostra a história do que seria o último julgamento por combate realizado no mundo real. É bem legal o filme, tá? Bem legal. O filme traz 3 pontos de vista. De quem estava acusando, de quem estava se defendendo e da vítima. Então você tem a mesma história contada nesses pontos de vista. Bom, quando você está ali num festival de cavalaria e você tem a justa, né, que é o ponto alto do processo,
é aquela galera em cima dos cavalos se lanceando, né? Você também tem outras modalidades de combate que são as rinhas. O que, que são as rinhas? A rinha é quando o quebra-pau vai para coisa pessoal, sabe? Aqui vai ser um contra um no chão e existem modalidades diferentes, desde desarmados, que acabou evoluindo para o boxe futuramente, como também com armas que você pode usar, armas e escudos, que inclusive hoje existem esses campeonatos, né, nesses festivais medievais, etc. Existem, né, essas modalidades que elas servem também como uma avaliação, como uma aprovação, como um treinamento e como também uma exibição da capacidade de batalha. Você pode criar campeonatos de diversas modalidades, onde as pessoas podem se inscrever e você pode deixá-las restritas ou não a ter um título de nobreza para participar. Só que a rinha, ela não só pode fazer parte de uma modalidade separada, como ela pode ser uma continuação da justa, tá? Os campeonatos de justa, eles aconteciam com dois cavaleiros que se encontravam na linha guia, um de cada lado, onde eles deveriam acertar seus escudos, derrubando o oponente do cavalo ou quebrando suas lanças no escudo do oponente. Você derrubando, você podia marcar ponto ou ganhar, e assim você tem o que você já conhece de justa, que você já viu aqui no canal. Só que existem outras modalidades onde você não tem finalização com quantidade de lança quebrada. Você tem a vitória por subjugação ou subjugamento do seu oponente. Tá? E isso acontece nem sempre em uma forma de esporte. Quando a gente começou a falar aqui o Papo de Mestre, nós falamos, o Marcelo falou, a Salada falou, que antes da justa esportiva, existia a justa por desafio. As pessoas se desafiavam. E a justa por desafio não acabava na lança. Quando a lança quebrava, você partia para cima do outro com uma arma. E se você caísse do cavalo, o outro poderia ou não ficar no cavalo, que era um acordo entre as partes. E aí a luta seguiria em forma de rinha, onde o vitorioso é quem ficar em pé, sair do combate por desistência, por nocaute ou por morte. Aí vale das regras. Então é um elemento que você vai entrar. Toda vez a gente fala aqui, ó, vamos começar a mestrar, mesa nova, personagem novo, a galera não conhece como funciona. Qual é a maneira mais clichê de começar uma história para a galera conhecer a própria ficha? Coliseu. Arena. Então isso aqui é a forma para você conhecer seu personagem. Todo mundo sabe como é que funciona, é botar personagem para brigar. E por que eu trouxe o julgamento por combate? Eu trouxe uma maneira que o pessoal está fazendo como moda, onde a luta, a rinha ou a justa vai designar quem está certo, como o Salada falou. Antes não era um esporte, antes era uma questão de desafio. Então não precisa ser porque alguém é criminoso e está tendo julgamento por combate. Existe aqui um interesse na vitória por conta de alguma vantagem. Então, seja uma aposta, seja um desafio, seja por conta de uma injúria, o julgamento por combate, a luta entre dois através do desafio, é um elemento muito bom que você pode usar entre NPCs e entre NPC e jogadores. Eu aconselho evitar entre jogadores, tá? Mas você pode utilizar, porque sempre tá ruim, mas você pode utilizar como forma de você testar os personagens ou como você fazer esse embate direto. E só para finalizar, eu estava vendo outras modalidades de justas, tá? Que tinha, e julgamento por combate, que eu não só vi no Cavaleiro dos Sete Reinos, como também estava passando. Primeira delas, times, tá? Você não precisa ser campeonatos individuais, você pode fazer campeonatos de justa por times. Vocês unem trios e esses trios participam de baterias, ganham pontos e vão progredindo ou não, tá? Você pode fazer como é no Cavaleiro dos Sete Reinos, eu achei isso fantástico. No centro do acampamento do festival, os caras colocam lá 5 ou 7 barracas ali. Aquelas barracas são de pessoas, são de cavaleiros que já ganharam algum troféu, que já ganharam uma justa, algum campeonato,
ou que são os convidados de honra de quem está fazendo a justa. Quando você vai para a justa e você vence um daqueles, você desafia o cara, você chega e fala assim, eu quero desafiar o Salada. O Salada tá com a segunda barraca ali. Eu vou desafiar o Salada. Se eu vencer o Salada desmonta a barraca dele e eu vou montar a minha barraca lá. E aí no centro do acampamento são aqueles os vitoriosos. Ao final, quem ficar ali no centro até o término do torneio são os campeões. Que serve até uma questão de status, né? Quem ficou com as barracas ali dentro do acampamento. Senão você tem que botar suas barracas do lado de fora. Tá? Isso eu achei legal. E por último, o julgamento por combate, que a gente conhece o julgamento 1 a 1. No Cavaleiro dos Sete Reinos, eles sacam um julgamento novo, que eles falam que na verdade é um julgamento antigo. Que como no mundo de Game of Thrones são 7 deuses, né? A fé dos 7, eles invocam o julgamento dos 7, que é um julgamento por combate 7 contra 7. Que não só você tem que lutar para vencer, como você tem que arrumar os seus 6 campeões para te ajudar. Ou você ter 7 campeões para lutar no seu lugar. E isso daí faz uma diferença gigantesca. Quem assistiu sabe a bagunça que vira o campo de batalha, porque você tem 14 cavalos lutando, depois um monte de gente no chão para fazer o troço funcionar. Então são dinâmicas boas, aconselho você a assistir a série e depois testa e vem aqui falar nos comentários o que virou na sua mesa. Eu acho a dinâmica de julgamento por combate muito massa. Muito massa. E ela entra muito naquilo que é comum do RPG, D&D em particular, que é a solução no soco, né? Que é um aspecto que... Quantas vezes a gente já viu a mesa, tipo, no final das contas rola um... Galera, tentamos aqui... Tentamos conversar. Tentamos resolver aqui na diplomacia, tentamos... Eu já estive nessa situação os jogadores virarem para mim e falarem, olha só, a gente tentou, a gente percebe que você não queria que a gente saísse na mão aqui. A gente tentou, aí, sei lá, deu azar nos dados, a gente não entendeu qual que era, a gente não entendeu as pistas que você passou sobre com quem que a gente deveria conversar, aquelas coisas. A gente tentou, não rolou, vai ter que sair na mão. Então, assim, o julgamento por combate é uma boa forma de você resolver isso. Que eu acho absolutamente adequada dentro do cenário de RPG medieval. De fantasia medieval, especialmente. Que é a linha... Cara, no final das contas, o mais forte tem que ter algum tipo de privilégio. Você tá falando de um mundo... Você tá falando de um mundo permanentemente em guerra. Você tá falando de um mundo permanentemente em combate, em conflito. O cara que é mais forte tem que ter algum tipo de bônus na solução das paradas. E eu acho que essa é uma dimensão muito legal que às vezes as pessoas resumem. Né? O Game of Thrones tem Eles exploram um pouco isso, que é o processo de escolha de um campeão. Né? De que quando você permite que a luta seja resolvida por outra pessoa, tem um aspecto político interessante nisso aí. Tem um aspecto político. O momento em que o cara aceita ser o campeão do outro, e aí ele aceita ser campeão por dinheiro, ele aceita ser campeão por prestígio, ele aceita ser campeão por status, este momento é um momento legal. É um momento que dá pra você explorar, entendeu? Dá pra você... Pô, o que acontece se um personagem recebe uma oferta pra ser o campeão de alguém num julgamento por combate? O cara vai olhar e falar, pô, ok, eu vou... Porque o campeão, o cara que é campeão no julgamento por combate, ele não tá só salvando o outro. Muitas vezes, às vezes da prisão, às vezes da vida. Ele também está em última instância, a gente falou sobre isso na hora de falar dos brasões, ele está em última instância se colocando como um representante público daquela pessoa. Ele colocou a vida dele em risco para salvar aquela pessoa. Se ele fez isso por dinheiro, talvez ele fique conhecido como um mercenário poderoso. Se ele fez isso por princípio, por defesa, porque ele concorda, sei lá, o cara fez isso para proteger alguém da mesma fé dele e tal, ele também está passando uma mensagem poderosa nesse sentido. E esse pode ser um aspecto muito interessante narrativamente falando. Associando, né? Ele tá se associando com a pessoa. Aí ele se associa, defendeu o julgamento por combate à pessoa errada. E aí? Defendeu alguém que é um babaca.
E aí, qual é a É, ela situação? tá botando a vida dela na reta. Então, mais uma Exatamente. vez, nós trazemos aqui para vocês uma situação aí que é para enraizar no cenário, na sua trama. Use com Uhum. sabedoria, tá? Mas não deixa de usar não, cara, porque são essas coisas que engrandecem. São essas coisas que Sabendo usar não fazem vai faltar, né? exatamente. Bom, o pessoal chegou por último aí, ó, só RP. Valeu a presença. Chegaram no finalzinho, espero aí que deva ter aproveitado pelo menos os dois últimos tópicos. Nós falamos aí do uso de justas cavalarias e jogos de guerra. Falamos no geral, não aprofundamos muito. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que primeiro a gente pede para vocês serem membros, assina o canal aí, faça parte do clube de membros, paga o cafezinho para nós, ajuda a gente a manter o canal, dá o joinha, compartilha a palavra e sempre vem às segundas-feiras às 22 horas, tá? Tanto na Twitch quanto no YouTube. Todo dia tem corte no YouTube, então vai assistir. Só que vocês que estão assistindo ao vivo aqui, vocês assistem o conteúdo inteiro. Tem cortes que vão virar exclusivos para o clube de membros. Então, só sendo membro para assistir. E domingo, Marcelo Salada está com a mesa de D&D. É isso, a Corte do Fim do Mundo, a nossa campanha de D&D quinta edição aqui do canal, a terceira campanha de D&D quinta edição aqui do canal. E a gente está indo para o episódio 23 nesse domingo, tá? A gente já avançou bastante aí na história. No sábado, na véspera do episódio inédito novo, a gente vai estar com o último episódio, 22, vai entrar no YouTube. E quem quiser ver todos os episódios desde o começo, estão todos disponíveis já no canal. Exato. E quem chegou no final, quem pegou só um pedaço dessa transmissão, essa transmissão terça-feira da semana que vem, ela vai quase toda na íntegra, só que editada, para você rever e participar e acompanhar a gente. Deixa seu comentário. Muito obrigado pela presença aí, pela paciência, por ter comentado, participado e mandado um alô. E até a próxima, galera. Valeu, galera. Valeu Abraços. demais.